Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Olá a todos. Fazia um bom tempo que eu não gravo um episódio nesse formato, né? Por formato eu quero dizer esse formato focado em áudio, né? Ou seja, é um formato que não é focado em vídeo, né? Vídeo exige às vezes um pouco mais de preparação, exige um pouco mais de tempo. E hoje eu queria comentar algo que eu achei bastante interessante, né? Até curioso, né? O presidente Lula, né? Mandando uma mensagem para o Pirula, né? Eu achei até engraçado, né? Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa engraçada com o Lula, né? Durante a campanha, o Lula apareceu em alguns podcasts, como o Flow, né? Lá, e falando de inteligência artificial, falando de programação, falando assim de coisas meio modernas, né? É uma coisa meio engraçada, né? Porque tecnicamente o Lula passou por várias gerações, né? E ver o Lula falando de tecnologia eu acho um pouco engraçado. Não que ele fale besteira, no sentido assim, no sentido de que é um pouco pensar que uma pessoa idosa, né? O Lula passou por várias gerações e ver ele falando de gamer, né? Quando foi lá no Flow, ele falando de programadores, né? Infelizmente ficou muito até onde eu percebi, ficou muito na conversa, né? O Lula já está no mandato final dele e ele não fez nada para os programadores, né? Desde que o Lula foi eleito, surgiu o ChatGPT, que são os modelos de linguagem, que tornou a situação ainda mais complexa, né? Quando o Lula estava concorrendo, o ChatGPT ainda não tinha ameaçado os programadores, ainda era um problema aberto, né? Hoje a situação ficou mais feia ainda para os programadores, né? Mas não é esse o ponto desse episódio, mas eu achei muito engraçado e até curioso, né? Até legal ver o Lula mandando a mensagem pro Pirula, né? Para quem não sabe, o Pirula é um divulgador científico, bastante conhecido no Brasil. Para ser honesto, eu não vou mentir, eu não fui influenciado pelo Pirula, eu não conhecia o Pirula, eu fui conhecer o Pirula bem mais tarde, mais recentemente. Eu conheci o Pirula através do ateísmo, né? Eu sei que o Pirula tem um papel muito importante no ateísmo brasileiro. Ele esteve no primeiro encontro da PCE, né? A Associação de Ateus do Planalto Central. Recentemente eu tenho feito muitas críticas à PCE, mas isso não é uma crítica à PCE em si, é a crítica mais editorial da PCE. Lembrando que a Glorinha, né, esteve comigo aqui ao vivo no canal. A Glorinha é da PCE, ela faz parte, né, ela é uma das fundadoras, né, atualmente ela está numa posição mais que de membro, parece que é de membro, mas a Glorinha Silva também é parte do PCE. E para ser justo, na revista ateísta, lá a revista o primeiro volume, o artigo da Glorinha foi muito interessante, né, sobre o feminismo e o ateísmo. Né? Basicamente, a minha crítica não é a PCE e menos ainda a revista em si. A minha crítica é ao editorial, né? Mas isso aí é um assunto que já está bem documentado no meu canal. Mas o que me chamou a atenção na fala do Lula, né? Talvez pelo fato do Lula ser o presidente, talvez exista protocolos, né? Eles definam de antemão o que vão falar, o que vão perguntar, né? Ou quem vai perguntar, talvez o Lula não dê entrevista para qualquer pessoa. Mas não deixa de ser uma coisa curiosa, porque durante a entrevista, claramente as pessoas que trouxeram o Pirula eram pessoas que gostam do Pirula, né? Ficaram emocionadas e tudo mais. E o Lula até comentou isso, né? O Pirula é tão importante que essas pessoas não conseguem nem falar de emoção, né? O Pirula teve um AVC, alguns anos atrás, acho que mais de um ano atrás. Recentemente apareceu um vídeo dele falando com muita dificuldade, né? Ele aparentemente tinha pessoas ajudando ele, porque ele fazia um joinha para as pessoas, então havia alguém ajudando ele a gravar o vídeo. Como eu disse, eu não fui influenciado pelo Pirula, porque o Pirula, aparentemente, eu não sei a história do Pirula como pessoa, mas muito principalmente o Pirula vem de uma família boa, né? E família boa, eu quero dizer uma família que tem condições financeiras, porque para ter um computador e para ter internet no Brasil,
Isso era coisa de pessoas que tinham dinheiro, né? Eu, por exemplo, só tive acesso a computador na faculdade, né? Internet, eu só tive acesso à internet estável já na faculdade. E hoje, onde eu moro, a internet é bem melhor, mas meu ponto é que não teria como eu ser influenciado pelo Pirula se eu não tinha nem computador e nem acesso à internet, né? Então, o ponto é esse. Então, o Pirula foi importante para várias pessoas, vários ateus brasileiros já relataram que o Pirula foi uma influência importante. Mas o que me chamou a atenção foi esse. Durante a conversa, ninguém falou que o Pirula era ateu, porque o Pirula é um divulgador científico, mas também ele é um ateu muito conhecido, né? Ele não é ateu qualquer, ele não é tipo um ateu que fica em cima do muro, como o Leandro Carnal, o Pondé, né? Ele é um ateu ativo mesmo, né? Ele não é um ateu a Pirula não é um ateu meia boca, né? Eu tenho algumas críticas ao Pirula, mas essas críticas são direcionadas à postura dele como ateu, mas não é direcionado à postura dele no sentido de agressividade. Né? Muitas pessoas criticam o neo-ateísmo porque acham que o neo-ateu é muito ativo, muito agressivo. Não, eu não acho que o neo-ateu é agressivo, o neo-ateu é direto. Mas o Pirula, por exemplo, em uma apresentação que ele fez à TV Cultura, em aquele episódio de Opinião, ele chegou a dizer que a ciência e a religião podem andar de mãos dadas, né? Lembrando que a TV Cultura é financiada pelo Padre Anchieta, né? Fundação Padre Anchieta. Então, é normal, talvez, que ele está num ambiente mais católico, né? Talvez por questões editoriais, mas eu acho essa afirmação, desculpa a expressão, sem pé nem cabeça, né? Eu sou totalmente contra qualquer pessoa que diz que ciência e religião podem andar de mão dadas, que não podem, né? E por religião eles querem dizer o cristianismo, né? Por religião eles não querem dizer o budismo, eles querem dizer o cristianismo, né? Vamos ser direto ao ponto. Então, ao ver o Lula meio que falando do Pirula, direcionando a palavra ao Pirula, porque é um divulgador científico, como eu disse, eu não fui influenciado, mas eu sei que o Pirula teve uma importância enorme para as pessoas, né? Muitas pessoas falam do Pirula, especialmente no ambiente ateu, né? O primeiro, como eu disse anteriormente, o primeiro encontro de ateus organizado em Brasília pela PCE, que é uma iniciativa muito interessante, né? Eu apoio completamente essa iniciativa. O primeiro encontro, o Pirula esteve lá, né? O Pirula estava lá. Se você pegar os vídeos antigos da PCE, o Pirula estava lá. Foi antes do derrame cerebral, né? Do AVC, né? Então, assim, ver o Lula direcionar um divulgador científico, uma pessoa que tem doutorado, um acadêmico, como o pessoal diz lá, um pioneiro, né? Eu acho que o pessoal deve ter exagerado um pouco, né? Porque o Pirula não é o único, né? Talvez, por exemplo, o Átila Yamarino também é uma figura bastante importante. O Marcelo Gleiser, né? Que foi também muito importante, né? Então, eu acho que talvez houve um certo exagero ali. Eu, por exemplo, não conhecia o Pirula, só conheci o Pirula através do ateísmo, né? Eu comecei a ver que muitas pessoas falavam do Pirula sobre ateísmo, né? Então, eu não conhecia ele como divulgador científico, eu conhecia ele como ateu. Mas o que me chama a atenção, e eu tenho as minhas dúvidas, suponha que o Pirula fosse um cristão fervoroso, né, um crente fervoroso. Será que o pessoal teria dito algo como, e o Pirula é um cidadão de bem, o Pirula é um cristão conservador? O meu ponto é que só o fato deles terem evitado falar que o Pirula era ateu, né? Ou seja, isso já chama bastante atenção, porque o ateísmo do Pirula não é um ateísmo secundário. O Pirula não é como o Leandro Carnal, por exemplo, que tem o ateísmo como posição, né? O Carnal fala que é ateu, é posição, mas o Carnal não sai defendendo o ateísmo em público da forma como o Pirula fez, né? Ou como muitos ateus fazem, né? Ou como o Pondé, por exemplo, que defende o ateísmo mais no contexto filosófico, né? Meu ponto é que a pergunta é: será que se o Pirula fosse um cristão, cidadão de bem, será que eles não teriam falado isso como característica? Porque, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa e quando a gente vai descrever uma pessoa, quais são os traços que a gente escolhe destacar, né? Aquela pessoa é trabalhadora, aquela pessoa é batalhadora, aquela pessoa é honesta. E por que o ateísmo? Porque, como eu disse, o ateísmo não é secundário no Pirula, né? O Pirula talvez, né? Talvez assim, tirando aí a TEA, né? A TEA que infelizmente não está mais ativa, né? Talvez o Pirula seja o ateu mais, assim, agressivo, né, que eu conheço, né? E vou ser honesto, o Pirula não é tão agressivo assim, né? Eu não acho que o Pirula seja um neo-ateu, né? Mas se você fosse colocar numa escala, né, de agressividade, por agressividade eu quero dizer, não quero dizer mal educado, não quero dizer grosseiro, eu quero dizer aquele ateu que não tem medo de falar do seu ateísmo, né? Ele já falou várias vezes em vídeos antigos, né?
Ele falou lá na PCE, lá no primeiro encontro da PCE, no segundo encontro ele teve o AVC, então muito possivelmente por isso ele eu acho que ele não participou. Eu não assisti o segundo encontro da PCE, para ser justo, assisti o primeiro, mas não assisti o segundo. Mas eu não vi o nome dele, né? Mas eu vi que os nomes se repetem, né? E isso é uma crítica minha à PCE, que se a PCE quer organizar um evento para ateus, você não pode ficar repetindo os nomes, né? Imagina um evento científico, eu participei de vários eventos científicos no meu doutorado. Imagina um evento científico que fica repetindo as pessoas. O evento deixa de ser universal, ele se torna um clube de bolinha, né? Então, se a PCE quer ser um representante dos ateus, né? Ela não pode ser fechada dentro do próprio casulo, né? Mas o Pirula, a identidade ateísta do Pirula não é secundária. Isso eu estou tentando dizer para as pessoas, porque se quando o Lula, quando o pessoal falou do Pirula para o Lula, o pessoal, ele é um divulgador científico, ele é pioneiro, são características boas, né? Vamos ser justos. Mas essas características não são exclusivas do Pirula, ou seja, existem inúmeros divulgadores científicos, né? O Marcelo Gleiser, né? Então, eu acho que a contribuição do Pirula, né? Novamente, eu não acompanhei o Pirula por muito tempo. Eu conheci o Pirula através do ateísmo, né? Eu vi alguns vídeos dele. Eu discordo de alguns pontos dele, como, por exemplo, quando ele critica o Rich Dawkins, né? Acho que a crítica dele do Rich Dawkins é uma crítica fraca e sem sentido, né? Mas isso é uma opinião mais sobre como o ateísmo deve ser visto, né? Nós devemos ter um ateísmo mais calmo, diplomático, devemos ter um ateísmo mais direto. Eu defendo um ateísmo mais direto, né, que é o neoateísmo. Independentemente de qualquer divergência que a gente eventualmente tenha na forma como o ateísmo deve ser visto, a identidade ateísta do Pirula não é secundária. Então, se eu fosse descrever uma pessoa, eu vou sempre buscar a identidade primária dele. Pegamos o caso, por exemplo, do Sam Harris. Você pode descrever o Sam Harris numa entrevista como neurocientista. Você pode descrever ele como best-seller, né, como escritor talentoso, você pode descrever ele como um pensador crítico, você pode descrever ele como um defensor do pensamento crítico. Todos esses atributos se aplicam ao Sam Harris. Mas você não pode ignorar que o Sam Harris é uma figura ateia pública, né? Ele é conhecido como um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno, né? Não vou entrar em mérito se ele merece ou não o título, se as pessoas concordam ou não, mas o ponto é que eu acho que quando o pessoal apresentou o Pirula para o Lula, porque o Lula é um político, né? E aquilo foi mais um sintoma de que o ateísmo não é bem visto na política, né? Eu fiquei esperando que eles falassem que o Pirula era ateu, né? Especialmente hoje, com o surgimento desses novos movimentos, com a PCE, o Ativistas Ateus do Brasil, né? Esses vários movimentos que estão surgindo agora, eu acho que bizarro que a gente ainda mantenha a identidade ateia como se fosse uma ofensa, né? Eu pensei comigo, o que teria acontecido se eles tivessem mencionado isso pro Lula, né? De que o Pirula é um ateu, né? Que tem sido muito importante para os ateus. É fato que os ateus são muito pequenos, né, em termos de 1%. A gente ainda vive num país muito dominado pelo cristianismo, pelo catolicismo. Entre as vertentes cristãs, o catolicismo é a mais perigosa, né? O Christopher Hitchens, por exemplo, considerava o catolicismo a religião mais perigosa do mundo, né? E o Christopher Hitchens argumentava que o catolicismo é perigoso porque ele é centralizado, né? As pessoas às vezes esquecem que o catolicismo é um país. O Vaticano não é somente um país, o Vaticano tem embaixadas, o Vaticano tem assentos na ONU, então o pessoal trata o catolicismo como se o catolicismo fosse uma questão de fé. Não, o catolicismo é como a Coca-Cola. Se você criar uma igreja da Coca-Cola, mesmo que você adore a Coca-Cola como um Deus, né, a Coca-Cola como um líquido de Deus, a Coca-Cola ainda é um produto registrado, né? O Vaticano decide qual padre pode, qual padre não pode, qual igreja pode, qual igreja não pode. O catolicismo tem dono. E vamos lembrar que o Lula assinou recentemente um acordo bem bizarro, né? Um acordo Santa Sé, acho que é o nome dele, né? Que dava à Igreja Católica acesso às escolas públicas para ensinar o catolicismo. Isso foi bem bizarro. Recentemente eu vi que o Ministério Público entrou. Parece que o Ministério Público entrou. Não sei o que o Ministério Público fez, eu preciso investigar melhor, mas parece que o Ministério Público viu isso como um alerta vermelho, né? Mas é perigoso mesmo. Em pleno século XXI, o Lula está entregando o Brasil para o Vaticano. Mas o ponto é que, durante a entrevista o Lula falando do Pirula, foi legal o Lula ver o Lula mandando ali uma força para um pesquisador, um cientista,
como nós, um divulgador científico, mas me deixou um pouco com uma pulga atrás da orelha e até mesmo incomodado que a identidade mais forte do Pirula foi simplesmente apagada, né? Poderia ter mencionado, especialmente hoje, com essa polarização bizarra entre o catolicismo e o evangelicalismo. De um lado você tem os bolsonaristas, que são evangélicos, que usam as igrejas evangélicas, de outro lado você tem a esquerda, né, como Lula, por exemplo. Lula é católico, né, e não somente é católico, como Lula também tem forte contato com a igreja católica. Recentemente a Dilma, né, foi lá visitar o Papa, né, e uma das pessoas que defenderam o Lula foi a igreja católica, né, contra a desinformação, é mentira. Não que eu acho que isso não deva fazer, mas é pura hipocrisia, né? Porque a Igreja Católica se levantou mentindo, né? Uma das maiores máquinas de mentira e desinformação do mundo é a Igreja Católica, né? Na África, no Brasil, durante a história brasileira, a famosa ameaça comunista, né, que aparece no filme do Zé do Caixão, né, eu já escrevi muito sobre isso. Aquilo foi mentira da Igreja Católica, né, de que o Brasil estava sob ameaça ateísta comunista, né, a ameaça do ateísmo, né, que o Zé do Caixão, que para quem não sabe era uma figura do cinema dos anos 60, o Zé do Caixão foi colocado como ateu, né, mas sendo que o Zé do Caixão nunca disse que é ateu, né. Na verdade, eu já tentei, nos filmes, ele jamais diz, eu sou ateu. Ele era crítico ao catolicismo, fazia piada, mas ele jamais se definiu como ateu, né? Nem mesmo no filme mais recente dele se definiu como ateu, né? O último filme dele, que antes dele morrer, do criador, né? Teve o Já do Caixão 3, né? Então, assim, eu basicamente, eu queria deixar esse comentário, né? Eu achei extremamente bizarro, né? Eu achei extremamente um pouco esquisito, de que, primeiro, novamente, eu fiquei muito feliz em ver uma figura como o Pirula, né, uma figura, um divulgador científico, um cientista, né, mas eu achei extremamente bizarro, porque a identidade do Pirula como ateu, como eu já disse, para mim não é uma identidade secundária, né, eu posso discordar da forma como ele se comunica publicamente, né, até por questões estratégicas. O Pirula é uma pessoa famosa, e aí entra aquelas coisas que eu já vim falando várias vezes, né, que o Brasil nós temos o ateu adestrado, né, nenhum ateu famoso consegue ser crítico ao catolicismo, ao cristianismo publicamente, porque o poder de censura é muito forte, então é um sintoma, né, talvez o Pirula, né, encontrou esse equilíbrio, né, eu sou ateu, mas não vou ser muito ácido com o catolicismo, porque se eu for muito ácido, eu posso ser apagado, cancelado, né? Eu já chamei isso que no Brasil nós temos os intelectuais adestrados, né? O ateu adestrado. Mas isso mostra um sintoma do risco, né? Do perigo de você ser um ateu crítico, né? Porque o ateu mais crítico, mais ácido, como sempre digo, no Brasil não existe o neo-ateísmo, né? E muitos brasileiros são críticos ao neo-ateísmo. Até acho isso bizarro, né? As pessoas criticando o neo-ateísmo no Brasil. O que essas pessoas não percebem é que elas estão apenas replicando o enredo, né? O catolicismo no Brasil, ele não é brincadeira, né? Agora com os evangélicos, né? Então, eu achei muito legal, né? Para deixar bem claro e bem documentado, para evitar mal entendido, achei bem legal o Lula, né? Falando lá, mandando a força para o Pirula, mas eu achei muito bizarro de que a sua identidade mais forte, que é o ateísmo, que não é, como disse, não é uma identidade secundária, ficou em segundo plano, né? Eles escolheram uma característica importante, que é um divulgador científico, um pioneiro, mas o que destaca o Pirula, na minha opinião, não é ser um divulgador científico pioneiro, né? Isso, na verdade, vários tiveram, Marcelo Gleiser, né? Tiveram outras figuras também que tiveram esse papel, como o Yashler Marino, né? Eu não acho que esse seria o ponto mais forte do Pirula. Para mim, o ponto mais forte do Pirula é o ateísmo, né? Porque ele nunca escondeu o ateísmo. Pelo que eu pude ver, tem vídeos bem antigos, né? Vídeos muito antigos do Pirula mesmo, falando do ateísmo no YouTube, né? Isso é uma coisa que eu não respeito o Pirula por ser um divulgador científico, porque eu não conheço muito o trabalho dele como divulgador científico, para ser justo. O respeito que eu tenho a ele é exatamente esses vídeos antigos, né? Eu não, como eu disse, eu não fui influenciado pelo Pirula, mas eu conheço várias pessoas que dizem que foram influenciadas pelo Pirula. Dentro da comunidade ateísta, o Pirula é muito conhecido, né? Ou seja, dentro da comunidade ateísta, né? Muitas pessoas dizem que foram influenciadas por ele, e isso é uma coisa interessante. Mas aí eu me pergunto, né? Imagine se o Lula fosse elogiar um LGBT, né?
será que eles esconderiam a identidade LGBT da pessoa por Lula? Eu tenho a sensação de que não, né? Porque os LGBT já passaram por muita dificuldade e ainda sofrem muita violência no Brasil, né? Especialmente por grupos cristãos, né? Evangélicos conservadores, coisa e tal. Mas o meu ponto é que eu tenho a sensação de que essa identidade não seria escondida, né? Por exemplo, você tem uma figura aí, a Hilton, né? Erika Hilton, que é uma LGBT declarada, né? Nós tivemos lá vários políticos que recentemente saíram do armário como LGBT. Então, isso, na minha opinião, o ateísmo no Brasil, esse caso da entrevista do Lula, né, com o Lula manda mensagem para o Pirula, que é, novamente, muito legal, né? Não vou falar, não vou reclamar, achei muito legal. Mas eu fiquei um pouco decepcionado de que a identidade mais importante do Pirula foi basicamente apagada ou ignorada, né? Pessoal, basicamente isso, esse é um comentário que eu quis fazer. Eu queria lembrar a todos que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon. Recentemente eu fiz uma impressão do meu livro O Paradoxo de Einstein, ficou muito legal, formato pocket. Eu sempre faço impressão e faço correções, né? Eu já vou produzir eu não digo uma nova edição, mas eu já enviei para a Amazon algumas alterações. Eu coloquei um capítulo extra sobre a história de Albert Einstein. Ele foi religioso, né? Uma parte bem curiosa, né? Einstein fez louvor a Deus, né? Ele adorava Deus, né? Ele fazia louvor, cantos a Deus, né? Quando ele tinha 9 anos, né? Aí quando Albert Einstein tinha 12 anos, ele leu a Bíblia, fez os cálculos matemáticos, né, o que é curioso, e viu que a Bíblia era uma bobagem, né? Tá tudo errado, né? E eu coloquei esse capítulo logo no início porque eu acho interessante isso, né? Você sabe pensar que Albert Einstein já foi crente, né? Ele era católico, né? Católico fervoroso, não porque os pais mandaram, não porque os pais influenciaram, os pais eram judeus, né? Mas porque ele foi educado em um colégio católico, né? O primeiro tinha uma forte influência católica. E sim, pessoal, um abração a todos e até a próxima. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender, a liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe viver. Estou tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser, me deixe aprender. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem ameaça.